Então, pessoal, vamos começar essa videoaula sobre Docker. O mote dela é o fim, né, do termo tão conhecido "na minha máquina funciona", né? A ideia do Docker, um dos objetivos é acabar com isso. A ideia é que seja replicável e automático e fácil o suficiente para que essa grande desculpa acabe. Então, o que é o Docker, né? O Docker é dividido, assim, a palavra Docker ela pode ser entendida por dois âmbitos. Um é o binário mesmo, que está instalado na máquina em si, e outro, que é o que eu vou falar aqui, que é o serviço como um todo, é o modelo, a estrutura, né? É o serviço Docker. Então, ele é consistido de vários elementos, né, que eu vou falar ao longo de todas as nossas interações, tá? Então, o Docker, ele usa ele é uma virtualização, sim, o Docker é um modelo virtualizado, ele usa containers, né? Os containers são uma espécie de virtualização a nível de sistema operacional, o que indica que eu tenho um kernel, uma visualização do kernel abstraída, né? Eu tenho uma visão abstraída do kernel, então eu consigo enjaular processos que funcionam como containers, e esses processos enjaulados funcionam parecidos, né? Eles se mostram parecidos como pequenas máquinas virtuais, mas você não vai ver que na prática não funciona assim, né? Então, na estrutura do Docker você tem um cliente que ele se conecta a um Docker host, e esse Docker host ele pega imagens, instancia e transforma em containers, né? À medida desse vídeo você vai ver cada um deles, né? E tudo centralizado no Docker Daemon, que roda dentro do Docker Host. Tem também o serviço de registry, que é onde estão armazenados um repositório de imagens, né? Que você pode usar para baixar as imagens para o seu Docker Host e então você instanciar containers. Então, basicamente, resumidamente, o Docker é isso, né? É armazenamento de imagens, instanciamento de imagens em containers, e o container em execução nada mais é que um processo em execução enjaulado, né? Ele é de fato isolado a nível de utilizando o namespace, né? O namespace cada container desse está em um namespace diferente. Ou seja, os processos que estão aqui não enxergam nada dos processos que estão aqui, nem aqui e nem fora do próprio container, né? Então, para o processo que está aqui dentro, ele está em uma máquina sozinha, né? Ele está sozinho dentro de uma máquina, mas na verdade ele está dentro de um container, tá? Camadas. Camadas é uma das coisas talvez uma das coisas mais interessantes que tem no Docker hoje, que é a ideia de você armazenar arquivos e você distribuir ele entre os containers. Qual a ideia? A ideia é que você possa ter uma determinada pasta, né, ou um conjunto delas, que nesse caso aqui pode ser o Ubuntu, né? Você tem o Ubuntu, né, aqui, que basicamente é o Ubuntu padrão, o Ubuntu simples, cru, acabado de instalar, né? E esse Ubuntu ele está dentro de um container, né? Só que essas camadas aqui que vêm da imagem, elas são montadas em somente leitura, né? Então, essas camadas elas podem ser compartilhadas entre N containers, né? E quando um determinado container precisa fazer uma modificação em um arquivo que está na camada inferior, né? Eu falo modificação, nesse caso é adição, remoção ou modificação, né? Então, nesse caso, quando ele precisa fazer uma modificação, ele não modifica na camada inferior, na camada que está compartilhada entre todos, né? Ele tem uma camada própria, né, que essa sim é descrita. Ele então copia essa camada de baixo, esse arquivo que ele quer fazer essa modificação de baixo para cima, para essa camada superior, e aqui eles fazem essa modificação, né? O nome dessa tecnologia é Copy and Write, para quem quiser entrar no detalhe. Eu não vou entrar no detalhe da tecnologia aqui, porque a ideia desse vídeo é ser bem prático, tá? Então só vou dar o básico necessário para a gente caminhar com o restante. Então, você deve estar se perguntando nesse momento, qual é a grande diferença entre um ambiente virtualizado e um container, né? Um ambiente de máquina virtualizada em um container, tá? Então, no ambiente de máquina virtualizada, você tem a presença do hypervisor, né? E o hypervisor, o que é que ele faz? Ele abstrai máquinas virtuais, né? Então, você pode criar uma máquina inteira, na verdade você deve criar uma máquina inteira, e dentro dessa máquina você tem que instalar o sistema operacional inteiro, e os binários e a aplicação, né? Perceba aqui que você tem muito desgaste e muito gasto de recursos desnecessário, porque você tem 3 guests iguaizinhos, né? E aqui você tem 2 bibliotecas iguaizinhas, então você tem diversos pontos de desperdício de recurso, tá? Então
Esse aqui é o modelo de máquina virtual que é amplamente conhecido. No caso do Docker, não. No caso do Docker, cada processo em execução, que aqui chamamos de container, né, cada container em execução, ele compartilha tanto binários como o mesmo kernel. Ou seja, como eu tenho um modelo de camadas, eu posso fazer com que a mesma camada esteja montada em diversos containers ao mesmo tempo. E como eu uso aquele modelo de copy and write, se algo é modificado nessa camada, essa modificação não necessariamente vai ser disponível para todos os outros. Então, a grande sacada, o grande conhecimento técnico que a gente precisa ter para seguir é esse, tá? Para você instalar o Docker no Debian, é bem simples, mas se você estiver usando o Mac, basicamente é só você baixar o Docker Toolbox, tá? E aqui agora os comandos básicos, Eu não vou entrar muito em detalhes nele, depois, como isso aqui é um vídeo, depois você pode voltar e ver quais são os comandos, mas eu vou entrar na prática em cada um deles. Ok, agora. E se eu quiser uma máquina agora, Se eu quiser uma máquina para eu usar, que nesse caso é um container. Se eu quiser usar um container agora, eu quero uma máquina aqui agora. Os usuários pedem máquina, mas nesse caso eu vou entregar um container. Se eu quiser ele aqui agora, como é que eu faço? Eu faço da seguinte forma. Do docker run -it python. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou iniciando um novo container, o comando run faz isso, é docker run. Os parâmetros "-i" e "-t" dizem que ele é interativo e vai ter um pseudo-tty. E aqui eu estou dizendo qual é a imagem que eu vou usar para rodar esse container, tá? Então, basicamente, eu já tenho um console Python aqui, rapidão, uma máquina que na verdade é um container bem rápido. Apareceu muito mais rápido do que o convencional, porque essa imagem Python já está aqui. Caso você não tenha, ele vai baixar tudo para você e pronto. Voltando aqui à apresentação. Sem persistência, tá? A ideia do Docker é que você tem um ambiente zerado toda vez que você iniciar um novo container, Todas aquelas modificações que foram feitas no container, ela não afete a imagem em si. Você consiga ter um novo ambiente rodando apenas um comando, Então, é possível fazer isso? É possível sim, tá? Então, pessoal, esse aqui é o comando. Se você perceber, é o mesmo um comando parecido que eu executei no slide anterior, mas a diferença é que eu estou dizendo qual comando ele vai usar, ele vai usar um comando diferente, porque se eu não colocar nada, ele usa o comando Python padrão e me dá a console do Python. Aqui eu quero a console do shell, então eu estou especificando o bash. Quando eu executo dessa forma, ele me dá acesso ao shell da máquina e eu posso fazer modificações aqui dentro. E nesse caso aqui eu vou fazer uma modificação de teste só para vocês perceberem como é que funciona a não persistência do ambiente, tá? Então se você tentar remover de novo, ele vai dizer que esse arquivo não existe, então eu vou sair desse container e vou executar ele novamente. Se eu executar ele novamente, eu executando ele novamente, eu acesso o time zone e ele existe. Por que isso acontece, Rafael? Porque são containers diferentes, tá? E as modificações que eu faço no container, lembra que eu falei da camada de container superior? Eu só faço no âmbito daquele container. Então, se eu instancio um novo container, ele volta todo a partir do ponto que a imagem está especificando. Tá? Então, se a imagem tem time zone, eu posso especificar ela de novo, subir um novo container e o time zone vai estar lá dentro, sim. Tá? E se você quiser modificar aquele determinado container, se você quiser voltar aquele determinado container que você fez modificações, como é que você faz? Você dá um docker start e você vem aqui e pega o ID, isso aqui é o ID do container, Docker start, aí você dá um segundo comando que é docker attach, para você se anexar ao container, E aqui agora você tem acesso ao container de novo, Se você vir em etc time zone, você vai ver que esse arquivo não existe, porque esse é aquele container com aquela camada da qual você já fez modificação, tá? E agora tem a segunda coisa, Eu acabei de falar que a imagem é um determinado ponto do qual você vai ter um container instanciado, ou seja, ele é uma foto de um determinado momento do seu ambiente, Então, se eu quiser modificar essa imagem, se eu quiser fazer modificações nessa foto, a partir de um container, é possível? É possível sim. Então, como é que você faz? Voltando aqui, vamos sair do container, então você vai dar um docker commit, você vai passar o ID do container do qual você quer pegar como referência para fazer essa foto, que é um Python sem time zone,
Então, eu vou dar o nome da imagem Python sem time zone, né? Então, aqui eu digo commit, eu faço um commit dessa imagem, aqui eu digo qual é o container que eu vou usar como referência e aqui o nome da imagem, né? Então aqui eu agora eu vou usar o comando docker images, que basicamente ele me lista todas as imagens que eu tenho e eu vou fazer um grab aqui sem time zone, né? Perceba aqui que a imagem foi criada há uns segundos atrás. Então eu tenho uma imagem que é Python sem time zone. Se eu quiser instanciar essa imagem, docker run it. Pronto. Perceba agora que até mesmo o comando padrão foi modificado. Se a foto que eu bati tinha um bash lá dentro, então ele traz essa configuração para a imagem nova. Então eu deixo de ter o Python como comando padrão dessa imagem e tenho o comando que estava naquele momento, que é um bash. Tá? Se você acessar aqui o timezone, você vai ver que ele não existe ainda mesmo. Tá? Então, é possível fazer modificações nessa máquina, entre aspas? Sim, né? Essa máquina ela é possível ser modificada, uma vez que na verdade você está modificando a imagem que vai instanciar o container, que é a sensação de máquina que se tem em execução. Tá? E se eu quiser persistir algo, né? Isso é uma coisa que você acabou de me falar, Rafael, é que os dados são persistidos dentro da camada do container, mas eu também, também tem a informação de que a ideia é que os containers sejam descartáveis, tá? Tem um artigo muito interessante, né, um conceito muito interessante chamado 12 Factors. Se você ainda não viu esse artigo, né, vai ter o link aqui embaixo desse artigo, desse conceito, dessa ideia, né, que vale a pena muito você ler sobre isso. Tá? E um deles é que a ideia é que os containers sejam descartáveis, né, que você não tenha dados dentro do container ou algo do tipo. Tá? Então, você não vai persistir nada lá dentro, então você precisa persistir em algum lugar, tá? E se for um banco de dados, como é que funciona essa persistência? Então, nesse caso, é muito simples fazer isso. Então, a gente vai criar um Docker, a gente vai criar um volume, né? Volume create. Então, nesse caso aqui, a gente vai dar o nome do create, que é dados 4, vamos criar um volume chamado dados 4. E, então, com esse volume aqui, o que é que eu vou fazer com esse volume? Né? Esse volume, na verdade, é um local do qual pode ser usado para fazer armazenamento. Então, eu vou pegar esse volume que eu acabei de criar e mapear ele dentro de um container. Então, eu vou iniciar um container, né? Docker run it, o Python, né? Que esse é o comando que a gente está sempre usando. Então, a gente vai mapear aqui agora, -v, dados 4, tmp, dados. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um volume, um determinado volume, e mapeando dentro da pasta tmp dados. Tá? Isso eu digo que tudo que será colocado dentro da pasta tmp dados, dentro desse determinado container, será armazenado dentro de um volume. Tá? Então, esse volume ele é persistido mesmo que o container seja removido, ele fica no host. Tá? Você não precisa se preocupar em que pasta fica esse volume. Tá? Uma vez que você precisa fazer backup desse volume, basta você iniciar um container novo com esse volume mapeado por uma determinada pasta e faça o backup tranquilamente, mesma coisa com restore, tá? Então lide com esse volume da forma que o Docker traz para você. É muito mais fácil você lidar dessa forma do que você tentar acessar a pasta e fazer coisas do tipo, tá? Não se preocupe com isso aqui abaixo o nível. Então nesse caso aqui vamos iniciar o container, tá? Eu iniciei o console Python, mas não é isso que eu quero, então a gente dá um Ctrl D, a gente vai passar o bash, a gente vai acessar o bash da máquina, então a gente vai ver que existe a pasta chamada tmp dados, né? Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo teste1, né? Perceba aqui o nome do container aqui, tá? Então a gente vai sair desse container, a gente vai iniciar um novo container, que tem um novo nome e ele tem a pasta tmp dados. E lá dentro está o arquivo que a gente criou no outro container. Ou seja, esse dado é persistido entre N containers que façam o mapeamento dele. Então, se eu tenho um banco de dados, eu vou mapear se eu tenho um banco de dados MySQL, eu vou mapear meu var, lib, MySQL, minha pasta para um determinado volume e mesmo que eu apague meu container, ele não vai apagar o dado. Vamos fazer um teste, vamos apagar um determinado container, que é o container que eu criei aqui, né, junto com o primeiro container. Então vamos remover esse container, eu acabei de remover ele,
tá? Então agora eu vou iniciar um novo container para tentar acessar esses dados para ver se ele foi apagado. Ele não foi apagado. Por quê? Porque ele foi apenas mapeado ao container. Ele não tem nenhuma dependência com o primeiro container que criou ele. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Então, se eu quiser persistir algo, dá para persistir sim. E por fim agora, né, tem um detalhe bem importante. Lembra que eu comentei com vocês que podia modificar a imagem e tudo? Aquela modificação de imagem usando o commit não é a melhor forma de fazer isso. Tá? Aquela é uma forma desesperada, uma forma urgente que pode ser usada em determinadas situações, mas eu particularmente não gosto de usar o commit. Tá? Para fazer modificações de imagem, o ideal é usar o Dockerfile. Por que, Rafael, eu não posso usar commit? Tá? Na verdade você pode, acho que é uma escolha de cada um, mas não acho bom usar. Por que não acho? Porque quando você dá o commit, você está pegando um determinado container que normalmente foi modificado manualmente e está fazendo o commit em uma imagem. Você não tem a rastreabilidade, você não sabe o que foi feito lá dentro. Tá? No caso do Dockerfile, é um arquivo descritivo, eu estou descrevendo o que foi feito dentro dessa imagem. Tá? Eu digo que eu dou uma imagem base, que nesse caso aqui é from Ubuntu, tá? Eu estou dizendo, ó, a partir dessa imagem faça essas modificações. Então eu tenho uma rastreabilidade completa do que foi feito ali, tá? Então aqui eu estou dizendo, do Ubuntu, o nome do mantenedor dessa nova imagem que está sendo criada é Rafael Gomes, né? E aí eu dou comandos aqui dentro, né? Eu faço modificações, que basicamente dê o comando apt-get update dentro dessa imagem, depois dê o comando apt-get install -z nginx. É muito importante você fazer com que os seus comandos não sejam interativos, porque no processo de build de uma nova imagem não vai ser permitido você fazer interações de dizer que sim ou que não. Então faça com que seus comandos deem todos os parâmetros necessários para que o processo percorra automaticamente. Tá? Então aqui apt-get install -y nginx, tá? E aqui, por fim, eu tenho o cmd, que é especificando qual comando será executado caso não seja especificado nenhum comando na linha do run. Tá? Nesse caso aqui é o nginx-g daemon off, que basicamente o que eu estou dizendo, suba o nginx em foreground. Isso também é uma das melhores práticas citadas no 12 Factors, que eu já falei para vocês da Uranido. Tá? Então, ele diz que o ideal é sempre subir os processos dentro de containers em modo foreground, que os logs sejam colocados em console. Tá? Leiam o 12 Factor. Tá? Então, voltando aqui, cada linha dessa forma uma camada nova. Por que isso, Rafael? Por que cada linha forma uma camada nova? Porque a ideia é que uma vez que você forma uma camada nova, você guarde cache dessa camada. Então, se eu não modifiquei o update e eu quero instalar algo, se eu quero modificar a instalação aqui, eu quero instalar o Nginx ou Apache também, por exemplo, eu não vou precisar fazer o update de novo, eu já criei um cache dessa camada de cima. Tá? Então, vamos aqui agora fazer um Dockerfile. Vamos fazer um Dockerfile desse aqui. Vamos fazer uma imagem a partir desse Dockerfile. Eu já tenho aqui na minha máquina um Dockerfile, tá? Que é aquele mesmo aqui, tá? Como vocês podem ver. Então aqui eu dou docker build -t igual, eu estou dizendo aqui que é para ele fazer build de uma imagem a partir de um Dockerfile. Aqui eu digo qual é o nome da imagem. Eu vou dizer que nesse caso aqui é o Nginx build, mas eu poderia dar qualquer outro nome. Tá? Vale a pena também vocês lembrarem que caso vocês queiram subir essa imagem na nuvem Docker, vocês precisam especificar o seu ID antes. Tá? Então nesse caso aqui o meu ID é Gomex, então se eu quiser especificar que essa imagem vá para a nuvem Docker, eu preciso colocar meu usuário antes. E aqui por fim eu boto o ponto, nesse caso aqui, docker build -t gomex nginx build espaço ponto. Ponto eu estou dizendo qual o contexto que ele vai usar, onde ele vai buscar o Dockerfile. Se eu estou nessa pasta, então é aqui que ele vai pegar. E ele já fez o build completo para mim, como vocês podem ver. Agora, se você der docker image grep build nginx build, você vai ver agora que eu tenho essa imagem. Eu tenho uma sem o meu ID e eu tenho uma com o meu ID. Aí agora você chega e fala: ok, Rafael, acabei de criar a imagem, como é que eu subo para a nuvem? Muito simples, docker login, eu especifico meu login, já está aqui configurado Gomex,
ele vai pedir a senha. Na verdade, eu já tenho a senha configurada aqui, mas no seu caso ele vai pedir a senha e o e-mail, você coloca. Depois disso tudo, você chega aqui e dá um docker push e o nome da imagem. Olha como é simples. Chega aqui, ó, docker, você pega o nome da imagem e faz um docker push. Ele vai pegar essa imagem toda que eu acabei de fazer e subir para a nuvem. Tá? Pode demorar um pouco por causa do upload e afins, mas é assim que funciona. Muito simples, essa imagem que eu acabei de fazer pode ser usada por qualquer pessoa no mundo. Lembre disso, essa imagem que você está subindo ela é pública. Não coloque nada de não público nessa imagem. Coloque nos volumes ou faça qualquer outra coisa. Os volumes não vão. A única coisa que vai subir aqui é a imagem. Os volumes anexados aos containers não vão ser anexados nessa imagem. Tá? Se preocupe muito com a questão de segurança nesse caso. Tá? Voltando aqui, então eu já tenho a minha imagem. Tá? E um detalhe muito importante toda vez que eu falo de Docker é as pessoas falam: e meu Vagrant, como é que fica? Caso você queira ainda, você persiste em usar o Vagrant, não tem problema. O Vagrant tem suporte ao provider Docker. Né? Você pode usar o Docker como provider no lugar de um VirtualBox. Tá? Então não se desespere, dá para usar sim. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Se você quiser mais informações, né, sobre o Docker, você pode achar na documentação deles, que é muito boa. Tem tudo, praticamente tudo lá dentro. Aqui é a nuvem que vocês podem se registrar para fazer o upload da sua imagem e eu baixar imagens novas. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui em comentários. Se tiverem sugestão, a ideia é que, como eu falei no começo do vídeo, a ideia é que o vídeo seja rápido, direto, simples, que as pessoas possam iniciar sua jornada no Docker. Eu espero fazer novos vídeos à medida que vocês forem mostrando o que vocês querem que eu vá falando. Então a ideia é bem essa, a gente ir evoluindo com o passar da necessidade. Muito obrigado.